Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na gigantesca economia global do esporte. E olha, é uma indústria que vai muito, mas muito além do que acontece em campo. É uma verdadeira potência financeira. Só que agora ela está numa encruzilhada, onde esse crescimento explosivo está em rota de colisão direta com a saúde das pessoas e do nosso planeta. Então, vamos entender o que realmente está em jogo aqui. Para começar, vamos tentar entender a dimensão disso. A gente tende a pensar no esporte como um entretenimento, certo? Mas financeiramente ele joga numa liga completamente diferente. Dê uma olhada neste número: 2,3 trilhões de dólares. É isso que a economia global do esporte movimenta por ano hoje. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que o PIB de países inteiros como o Canadá, o Brasil ou a Itália. É, sem dúvida, uma potência financeira global. E claro, esse número não é só sobre os salários milionários dos atletas. Pense nisso como um ecossistema gigantesco. Tem o turismo que lota as cidades para grandes eventos, os direitos de transmissão que valem bilhões, os artigos esportivos que todo mundo usa e toda a tecnologia que monitora cada movimento. E não há nenhum sinal de que isso vai parar. Pelo contrário, as projeções são de cair o queixo. Dos 2,3 trilhões de hoje, a expectativa é saltar para 3,7 trilhões até 2030 e depois para incríveis 8,8 trilhões até meados do século. A indústria está a caminho de quase quadruplicar de tamanho. Mas, e esse é um grande mas, essa história de sucesso esconde uma enorme vulnerabilidade. E é aqui que a gente chega num conflito central. Enquanto o negócio do esporte parece não ter limites, as próprias bases que o sustentam estão se desfazendo. Esse é o grande paradoxo que a gente precisa entender. Olha só este contraste lado a lado. De um lado você tem uma indústria trilionária crescendo de forma explosiva. Do outro lado você tem a população mundial, que seria sua futura base de fãs e clientes, se tornando cada vez mais sedentária. Como é que uma indústria baseada em atividade física pode prosperar quando as pessoas estão se movendo cada vez menos? Simplesmente não faz sentido, né? O problema se resume a duas grandes ameaças que estão se juntando. Primeiro, essa crise de sedentarismo que basicamente encolhe a base de futuros atletas e fãs. Ao mesmo tempo, a degradação do meio ambiente está literalmente destruindo os lugares onde a gente pratica esporte, desde o derretimento de neve em montanhas até estádios em áreas com risco de inundação. Isso cria um ciclo vicioso. Com menos natureza, a gente tem menos chance de ser ativo. E estes exemplos mostram isso perfeitamente. Seja um esporte de inverno que precisa de neve, ou um evento ao ar livre que precisa de ar limpo e um clima estável, o universo esportivo inteiro depende fundamentalmente de um ambiente saudável e previsível. E os números do sedentarismo são realmente alarmantes. Até 80% dos jovens não fazem o mínimo de atividade física recomendado. Isso não é só um problema de saúde pública, gente. Para a indústria do esporte, é uma ameaça existencial. Ameaça a sua base de talentos e o seu mercado consumidor do futuro. Ok, mas o que tudo isso significa em dinheiro? Vamos sair do abstrato e colocar números nessa conversa, porque acredite, o preço por não fazer nada é enorme. É aqui que a conta chega. Até 2030, a economia do esporte pode perder mais de meio trilhão de dólares por ano em receita por causa dessas ameaças. E até 2050, esse número salta para 1,6 trilhão de dólares anuais. Isso é quase um quinto de toda a receita projetada da indústria simplesmente desaparecendo. E veja só onde o risco é maior. Não estamos falando só das grandes ligas. Os maiores impactos são no turismo esportivo, nos artigos que a gente compra e, claro, nos esportes participativos, ou seja, exatamente os setores que formam a base da indústria e que a conectam com as pessoas comuns. E essa citação da fonte original resume perfeitamente o dilema. A indústria está encurralada. Ela é vulnerável a essas crises, mas a sua própria pegada de carbono, com as viagens, os eventos gigantescos, está piorando o problema. É um ciclo que sabota o próprio futuro. Mas olha, essa não é só uma história sobre riscos. É também sobre uma oportunidade imensa. Esse é o momento de virar o jogo, de passar de parte do problema para ser parte da solução. O esporte precisa redefinir completamente seu papel na nossa sociedade. E o desafio é este: a gente precisa ir além da ideia de que esporte é só espetáculo, só entretenimento. A nova missão dele deve ser se tornar um motor poderoso para a saúde pública e para a resiliência do nosso planeta. O caminho para isso se baseia em 3 pilares. Primeiro, a indústria tem que ser líder em sustentabilidade ambiental. Segundo, o esporte precisa estar totalmente integrado no dia a dia das nossas cidades e nas políticas de saúde pública.
E terceiro, ele tem que usar seu enorme poder financeiro para gerar mudanças sociais de verdade. E assim a gente chega num momento decisivo. Todo o ecossistema do esporte, desde as ligas globais até o clube do bairro, está diante de uma escolha. Como garantir um futuro que seja, ao mesmo tempo, lucrativo e sustentável? E é aqui que está a grande oportunidade. O esporte tem uma plataforma única, uma influência cultural que poucas indústrias no mundo têm. Ele pode liderar essa mudança, provando que não é preciso escolher entre o sucesso financeiro e o bem-estar das pessoas e do planeta. É totalmente possível e, na verdade, necessário ter os dois. No fim das contas, o objetivo é esse: construir um futuro para o esporte que não seja só sobre estádios maiores e contratos mais caros, mas que seja sustentável para o meio ambiente, inclusivo para todo mundo e resiliente o suficiente para durar por muitas e muitas gerações. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A gente sempre soube que o esporte tem o poder de inspirar, mas e se o verdadeiro potencial dele for ainda maior? A questão que fica para todos nós é: será que o esporte pode evoluir e deixar de ser apenas um jogo para se tornar parte da solução para os maiores desafios que a gente enfrenta hoje?